Olá pessoal, beleza? Eu sou o Edson Silva, fundador do canal Vida Verde, e hoje começa a Semana da Frutífera, um evento 100% online e totalmente gratuito, onde eu vou te ensinar como ter frutíferas lindas aí dentro da sua casa, produzindo para você. Eu vou te mostrar como começar o seu pomar desde a compra da sua muda até a colheita dos frutos. Essa paixão pelo mundo das plantas surgiu há mais de 30 anos atrás, quando eu ainda cuidava com maior carinho das plantas da minha mãe. Aprendi vários manejos que os antigos utilizavam para produzir seus próprios frutos. Pensando nisso, eu comecei a produzir conteúdos, ensinando as pessoas tudo o que eu sabia. Então, que eu criei o canal Vida Verde no ano de 2017. A partir daí, postei vários conteúdos sobre o mundo das plantas e percebi também que as pessoas tinham vontade de iniciar o plantio, porém, não podiam plantar por falta de espaço, ou por não saber cuidar, ou até mesmo por não saber acabar com as pragas nas suas plantas. Foi exatamente pensando nessas pessoas, nessa dificuldade, que eu criei um evento chamado Semana da Frutífera, onde você aprenderá a ter deliciosos frutos dentro da sua casa, como meu aluno Natanael, de 72 anos. Ed, eu agradeço você por ele fazer esta produção de fruto em casa, porque eu gostei muito da sua produção. Então a gente agradece você com a sua saúde, com a sua produção, e que Deus que te abençoe, que você continue sendo esse homem que dá como fruto para os outros, que muitos poucos que sabem fazer esse vídeo. É poucos, então eu tenho certeza que você vai continuar com o seu trabalho, que Deus vai te abençoar e muito, que você está trazendo fruto para sua casa e para minha casa, para minha família, para meus netos e bisnetos, que eu estou com 72 anos, é o primeiro que eu vejo fazer, e que Deus abençoe. E você aí que está me vendo, vai continuar comprando da sua fruta em supermercado? Fruta que não tem o mesmo sabor e nem a mesma qualidade? Eu sei que a sua resposta é não. É por causa disso que eu irei te ensinar como produzir a sua muda e fazer seu plantio, seu adubo orgânico e muitas outras coisas. Mas fique calmo, pois ainda nessa aula eu vou te ajudar a fazer tudo isso. Para você que ainda não tem plantas frutíferas em casa, eu vou te ensinar como comprar muda de qualidade, pois dependendo da muda que você escolher, pode ser que no futuro a muda não produza frutos, e a culpa não vai ser dos seus adubos, nem dos seus cuidados, e sim da muda ruim que você escolheu. E agora eu vou te mostrar na prática como comprar uma muda de qualidade. Gente, bom dia! Eu estou aqui na floricultura hoje e vim ensinar vocês a comprar uma muda de qualidade. Eu quero ensinar vocês a comprar uma das melhores mudas. Quando você for na floricultura, eu já vou te dar aqui alguns macetinhos para você chegar e comprar a melhor muda. Aquela muda que você vai plantar e ela vai produzir. Então bora olhar o pé das mudas aqui comigo, que é uma das primeiras coisas que eu olho quando eu chego na floricultura. Este aqui, gente, é o limão Tahiti. Então vamos lá. Eu tenho mudas aqui que o cavalo delas, aqui ó, eu tenho o cavalo dela bem fininho. Agora, se eu for olhar esta muda aqui, olha que cavalo grossão. Ou seja, esse cavalo aqui, as raízes dele tá bem melhor. Tá bem melhor essa aqui, ó. Se eu for escolher entre as duas, eu fico com essa aqui, ó, porque o cavalo dele tá mais forte. O cavalo dessa muda, por ela ser um limão Tahiti, o enxerto que nós estamos vendo aqui
é um enxerto feito de borbulha. Ele é feito de borbulha. Então tá um enxerto bem mais forte, o tronco dela tá mais grosso, o cavalo tá bem melhor. Agora, em contrapartida, se eu for olhar essa aqui, ó, o cavalo tá mais fininho e também a brotação tá mais fina do que essa aqui, ó. E outro detalhe, eu vou separar aqui, é só para vocês verem outro detalhe que a gente tem que observar na hora de comprar essas mudas. Outro detalhe, gente, que a gente repara em uma muda que a gente vai comprar em floricultura é essa aqui, ó. Toda muda aí que você for olhar em floricultura, ela recebe uma poda, ok? Eles deixam a brotação crescer. Quando ela chega a um determinado tamanho, ela chega na base de 40 centímetros mais ou menos, eles vêm e cortam aqui, ó, para ela fazer a bifurcação. E essa bifurcação aqui, ó, onde solta os galhos, ela é natural. Então tem planta que faz ela mais bonita. Ou seja, essa aqui tá muito linda. Essa muda aqui tá um pouco sem jeito de eu mostrar para vocês qual que é a muda ruim. Mas eu vou mostrar para vocês que essa muda aqui tá melhor do que a outra que eu mostrei anterior. Olha a bifurcação dessa aqui. Essa aqui foi podada aqui e ela fez uma bifurcação bem melhor. A bifurcação, para vocês entenderem, são esses galhos. Aqui, ó, ela soltou 7 galhadas linda, vigorosa, forte. Pode observar que ela soltou essas galhadas muito fortes. Toda a muda de citros, as outras, principalmente o citro, quando você chegar na floricultura, eles cortaram ele 40 centímetros mais ou menos acima do cavalo, tá? Cortaram ele, aí o que que acontece? A brotação dela vocês têm que observar. Vocês têm que observar a brotação. E olha também, gente, olha o vigor das folhas. Você não tá vendo aquelas... Olha que tamanho das folhas. Isso aqui manda muito. Isso aqui que tá falando com você que a planta tá cheia de saúde. Ela não tem larva minadora, tá? Outro exemplo aqui, ó. Olha que tamanho de folha. Nem parece o limão Tahiti. E é o limão Tahiti. Essa folha aqui tá com uns 15 centímetros mais ou menos. Ou seja, essa planta tá com muita saúde. Você pode comprar ela, tá? Essa muda... Essa, inclusive, eu vou escolher essa aqui para me levar de presente para um amigo meu. Olha que muda linda, não é? Essa é do limão Tahiti. Eles já fizeram até a segunda poda nela aqui, ó. A bifurcação dela tá ótima. Essa aqui, ó. Aqui eu escolhi também. Mas só que essa muda aqui é a muda que eu não levaria para mim. Eu escolhi ela para mostrar para vocês que a bifurcação dela tá fraquinha aqui, ó. Fizeram o corte aqui, porém ela soltou as galhadas, mas as galhadas dela estão um pouco fininha, tá? Ela tá bem mais fraca. Essa aqui, ó, são as duas da mesma idade. Olha que diferença. Olha aqui na minha mão, qual a diferença? Olha, qual você escolheria? Tá vendo? Essa da minha mão direita tá bem mais bonita, apesar que as mudas aqui que eu encontrei na floricultura, eu não encontrei aquela muda da folha amarelada. Quando você chegar e a folha estiver amarelada, não compra não, procura outra que esteja com saúde, igual a essa aqui, ó. Procura outra que esteja com saúde e pode comprar, que você vai ter maior sucesso aí na hora do plantio, ok? Essa aqui vai produzir primeiro do que essa de cá, sendo as duas da mesma idade. Então, isso que eu queria passar para vocês, como você chegar em uma floricultura para comprar sua muda, escolher sua muda para ser uma muda produtiva, ok? Então, se vocês gostaram, comenta aí debaixo para nós saber que vocês gostaram dessa aula. E muito obrigado. Pronto. Agora você já aprendeu como conseguir a sua primeira frutífera. Mas eu sei que nesse exato momento bateu uma grande dúvida aí em você. Que dúvida é essa, Edson? Como plantar minha muda da forma correta? Seja em solo ou em vaso. Vamos então para essa aula. Agora, pessoal, eu vou ensinar vocês como plantar uma muda no solo. Você aí que tem o seu pomar, né, e quer acrescentar o seu pomar, às vezes tem algum espaço de terra para plantar, então nós vamos plantar no solo. Eu tenho aqui uma mudinha do limão Tahiti, né, uma muda bem viçosa, bem bonita, né. Então eu vou ensinar vocês técnica assim para a planta produzir um pouco mais rápido, né? Nós vamos fazer aqui, deixar um pouco adubada. Eu vou dar para vocês um segredinho aqui.
que pode fazer nas suas plantas aí tranquilamente, que ela vai produzir rapidamente. Isso aqui, gente, ó, essa é uma mudinha que eu adquiri na floricultura. Então, quando você comprar a sua muda aí, né, tem algumas regras pra gente fazer aqui que são coisas bem básicas e que faz toda a diferença aí na hora da sua planta produzir. Então, gente, ó, o torrão dela tá até desfazendo porque ela tá bem molhadinha. Mas o primeiro conselho que eu dou para você que quer plantar uma muda no solo, primeiramente aqui, ó, eu abri uma cova maior do que a planta precisa, né? Sempre a gente tem que abrir uma cova um pouco maior do que a planta precisa. Essa aqui deve ter uns 50 centímetros mais ou menos de fundura, né? Que é para a gente voltar com um pouco da terra da superfície. Deixa eu explicar um pouquinho sobre a terra. Quando você for plantar, você corta, você vai cortar em cima da terra. Você vai pegar essa terra que você cortar aqui, ó, até 15 centímetros para baixo. E vai separar essa terra, que é a terra que está do lado de cá, ó. Ela está separada. Essa terra aqui que é mais vermelha, essa terra é lá do fundo. Essa terra você separa para cá. Por quê? Você vai ver logo. Eu vou precisar de usar aqui um pouco de matéria orgânica. Aqui, ó, isso aqui é folhagem do quintal mesmo. Que eu pego, ó. É matéria orgânica. Aí quando a água bater, isso vai entrando em decomposição e vai ajudando a planta. Agora, pessoal, eu preciso de jogar aqui dentro desse buraco um pouco dessa terra. Essa terra que foi tirada por cima. Os 15 centímetros, a camada de 15 centímetros que foi tirada por cima, nós vamos com ela para dentro da cova. Por quê? Porque essa camada aqui, ela tem micros e macronutrientes. Essa camada aqui, ó, é a terra mais preta, né? Essa que é a terra mais preta, ela é bem mais adubada. Agora, essa terra vermelha aqui, ó, ela é a terra que eu tirei no fundo, ela é mais pobre. Então, vamos lá. Vamos colocar nossa muda. E agora, nós podemos colocar, só para firmar a muda, eu vou colocar aqui e explico vocês mais um pouquinho sobre esse plantio, ó. Agora eu posso colocar a terra mais pobre, ó. Mas no fundo tem que ir a terra mais rica, cheia de nutrientes, né? Agora, pessoal, eu vou ensinar para vocês uma técnica aqui que vai fazer toda a diferença. É isso aqui, gente, olha. Muita gente faz pouco do carvão. Esse aqui é o carvão vegetal. Esse carvão que você compra aí para fazer churrasco. Nós vamos fazer o seguinte com ele aqui, ó. Aqui, ó. Vamos deixar o carvão aqui dentro. E eu te explico por que o carvão. Esse carvão aqui, ele é um filtro. Ele é bem poroso. Então o que que vai acontecer com o carvão? O carvão, ele vai pegar fósforo, ele vai pegar potássio, ele vai pegar o nitrogênio, ele vai pegar todos os nutrientes. Aqui, ele está enterrado lá de baixo. Ele vai absorver. O carvão é um absorvente de todo o nutriente. Todo nutriente que passar por aqui, ó, perto da terra, o carvão vai absorver ele. Aí as raízes que a planta tem, ela está aqui pertinho do carvão. O que que vai acontecer? O carvão vai alimentar as raízes para a sua planta pegar todos os nutrientes. Aí vai pegar o potássio, o cálcio, o nitrogênio, vai pegar todos os nutrientes. Agora eu vou enterrar o carvão, né? Agora nós vamos fazer disso aqui, ó, enterrar o carvão. Gente, aqui, ó, eu vou dar um cortezinho na parte de cima, porque como eu tô plantando por morro abaixo, a tendência é que toda a chuva que vir, o que que vai acontecer? A chuva vai descer aqui, ó, nessa planta. A parte de baixo dela, você coloca mais terra, tá vendo? A parte de baixo, então, nós vamos com mais terra. E a parte de cima com esse cortezinho. Esse corte é exatamente
para a planta receber água. Agora nós vamos jogar nela o nosso primeiro balde de água. Olha, o que vai acontecer com a chuva? Olha, vai acontecer desse jeito. Toda a chuva que vier do lado de cima, aqui, ela vai vir aqui, ela vai escorrer aqui e vai direto para a planta. Aqui foi até meio muito, né? Então vamos cercar mais um pouquinho dessa água. O importante é que esse lado de baixo aqui, ó, fique com mais terra do que o lado de cima. O importante é isso, ó. Vamos deixar o lado de cima com menos terra. E o lado de baixo com mais terra. Que ela tá morro abaixo aí. Então toda a água que descer aqui, ela vai descer aqui, ela vai ficar no pé da planta, ó. Tá vendo? E como eu falei, esse carvão que está ali dentro agora, ele só vai absorver o resto de todos os nutrientes que a planta precisa. Ele vai absorver para o pé da planta e vai nutrir as raízes. Então, pessoal, ó, agora nós vamos plantar outro pé de limão Tahiti em vaso. Para você que não sabe plantar em vaso aí, ó, eu vou dar aqui dicas de ouro. Pegue caneta e papel e anote. Então, vamos ver que esse vaso, ele tem algum lugar mais fundo aqui. Essa rodinha dele é mais funda. É o lugar onde eu vou furar para fazer o dreno. Este lugar aqui, você nunca deve furar aqui, nesse lugar mais alto. Por que, Edson? Não deve furar aí? Porque quando você fura aqui, faz os furinhos aqui, ó, nesse lugar mais alto, isso aqui é o lugar, isso aqui trabalha como o pezinho do vaso, quando você coloca ele no chão. Quando você vai colocar ele no chão, o que vai acontecer? Você vai regar sua planta, a planta vai, o chão vai fazer isso, ó, vai vir, vai tampar o buraco que você fez. Era para ter feito o buraco aqui, ó, no lugar onde tem um degrau. O chão vai tampar o buraco que você fez e vai dar excesso de água na sua planta. Então vamos lá, que eu vou ensinar vocês como deve fazer do modo correto. Então nós vamos furar aqui, gente, ó. Eu esquentei o ferrinho. Não precisa furar muito, ó. É muito simples, tá vendo? Eu furei, dei 5 furos aqui no lugar onde o vaso é mais fundo aqui, ó. Se nós for virar o vaso aqui, ó, pode olhar que vai estar mais alto. Então, se vai estar mais alto ali, ó, a água vai chegar aqui no fundo, ela vai empoçar aqui. Mas quando chegar aqui, ela vai pegar o tijolo que eu vou colocar em dreno. E o tijolo ajuda a absorver a água. Então, vamos lá plantar a nossa muda. Então, gente, aqui, ó, nós vamos começar o nosso plantio com os caquinhos de tijolo, o tijolo de lajota aí, ou pedaço de telha que você tiver, tudo tá valendo. Isso aqui é só para absorver o excesso d'água que vai no fundo. Vocês podem observar que em cada buraquinho que eu furei, eu tô colocando um tijolo em cima do buraquinho, tá, gente? Em cima do buraquinho. Ele vai absorver o tijolo, o buraquinho, fatalmente ele vai deixar com que a água passe para lá. Mas a princípio, eu coloco o tijolo aqui, ó, para gerar algum vácuo. Para ele puxar a água, né? Para ele puxar o excesso de água que vem no vaso. Agora, a partir daqui, nós vamos colocar uma terra bem orgânica. Essa aqui é a terra da capoeira. Ela tá bem sequinha, mas essa aqui é uma terra orgânica, cheia de resto de matéria orgânica, ó. Aí, eu acho que esse tanto aqui tá muito bom. Vocês podem observar, tem algumas folhas, né? Mas, gente, presta atenção no plantio do vaso aí, que o do vaso é um pouquinho assim, mais enjoadinho. É gostoso plantar em vaso, mas vocês têm que ter algum macete aí para suas plantas tá produzindo. Tem muita gente que planta no vaso e não produz, mas é por causa de pequenas coisas que a gente deixa de fazer. Agora vamos tirar a nossa muda, né? Você vem aqui, vai cortar o saquinho.
Aqui, ó. Plantando aqui, ó. O que que a gente vai fazer? A intenção aqui é aprumar a muda. Então nós vamos ter que ir jogando mais um pouquinho de terra nela até nós aprumar ela direitinho dentro do vaso, né? Aqui, ó. Aqui ela tá bem aprumadinha. Nós vamos colocar aqui agora, gente, esse carvão. Olha a importância desse carvão. O carvão, a princípio, a gente pensa que é só nitrogênio. Não é, não. O carvão, ele trabalha como um filtro. Nós vamos colocar um pouquinho aqui dentro do vaso. Ele trabalha como um filtro. E ele vai buscar todo o nutriente que eu jogar no vaso. A partir de agora, se eu jogar potássio, fósforo, magnésio, boro, selênio, qualquer nutriente que eu jogar no vaso, o que vai acontecer agora com esse nutriente? Esse carvão que eu estou colocando aqui é o carvão vegetal. Ele é o responsável por pegar o nutriente e trazer para ele, porque ele traz todo o nutriente para ele. Quando ele trazer o nutriente para ele, essas raízes que vai estar aqui pertinho do carvão, vai absorver o nutriente do carvão. Ou seja, essas raízes vai absorver o potássio, o fósforo e todos os nutrientes que tiver no carvão. Então vamos colocar mais um pouquinho de terra para vocês verem até onde fica essa terra no vaso. Então, gente, acabar de colocar mais um pouquinho à toa de terra aqui que faltou, ó. Aqui, ó. É o suficiente. As raízes não vão ficar para fora. É o suficiente. Agora, gente, olha. Esses 4 dedinhos que sobra aqui, ó, na orla do vaso, é para você tá jogando aí algum nutriente, algum adubo que você tiver aí, ó. Agora, só nos resta fazer isso aqui, ó. A nossa primeira regra, tá? Tem que deixar sobrando um pouquinho, tá, gente? Não esquece, quando for plantar no vaso aí, ó, deixa sobrar um pouquinho no vaso, que é para você tá adubando a sua planta, tá? Então, a planta aqui no vaso, ela tem um pouquinho de diferença dela no solo. Por quê? Porque essa planta que está no vaso, ela só vai absorver o nutriente que eu colocar aqui, que é de mês em mês. Se for um adubo orgânico, a gente vai colocar aqui de 30 em 30 dias. Ela vai absorver numa boa, legal, e vai produzir os seus frutos aqui dentro desse vaso. E antes que eu me esqueça, eu vou falar com vocês que esse vaso aqui tem 18 litros. Ele aguenta um pé de limão Tahiti tranquilamente e frutifica aqui dentro tranquilamente. E é isso aí, pessoal. Vamos para o último passo. Após plantar sua muda, você precisa fazer alguns cuidados diários. Então, gente, o cuidado diário da minha planta. Como eu devo cuidar da minha planta diariamente? Primeiramente, a primeira coisa que a gente observa em uma planta é a folhagem. Você sabe se a sua planta tem saúde? É nas folhas. Só que a gente deve olhar sempre as folhas. Você deve abrir assim, ó, ver se tem algum pulgãozinho, ver se tem alguma cochonilha. A gente deve sempre estar fazendo isso aqui, ó. Aí, ó, você vai abrir e ver que a planta tá limpa, né? Você tem que observar se a sua planta está com a folha bonita, porque toda planta, sem regra, isso é regra geral, todas as plantas, a saúde dela começa pelas folhas, ainda mais se ela estiver em vaso. Então vamos lá, cuidado diário, observar a sua planta todos os dias aí, para ver se ela não pegou algum bichinho, se uma larva minadora não botou nela, se ela está com alguma folhinha retorcida assim, você tira a folhinha fora. Mas então, o cuidado mais importante que a gente tem, principalmente com a planta em vaso, cuidado mais importante é esse aqui, ó. Que a planta é pela raiz. O cuidado mais importante é esse aqui, ó, que não pode faltar de jeito nenhum. Planta em vaso, você deve regar ela pelo menos de 2 em 2 dias. No máximo que ela pode ficar sem água é um dia. Você água ela um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não.
E se puder jogar todo dia também, não faz mal. Se o seu vaso estiver bem drenante assim, vocês viram que eu joguei a água e a água já ela vai descendo. A água ela vai acabando. Ou seja, a drenagem desse vaso tá boa. As raízes da planta tá boa, né? Pode observar aqui que as raízes da pitangueira tá linda. É sinal que a planta tem saúde. E outra coisa, para me cuidar dessa pitangueira, eu tenho que adubar essa pitangueira pelo menos uma vez por mês. E a água? A diferença, a água eu jogo nessa aqui um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Agora, quando a planta está no solo, eu posso jogar uma vez por semana só. Porque o solo, a raiz estende por mais longe, então ela busca mais nutriente, ela busca mais água. Então ela mesma, a planta por si só, naturalmente, ela vai ter tendência de não morrer. E outra coisa, que é um mito que as pessoas falam aí, que a planta dá excesso d'água no solo. Não dá excesso d'água em um solo, ela dá excesso de água em um vaso. Se o seu vaso não tiver com os tijolos direitinho, igual eu coloquei para fazer o nosso outro plantio aqui, se ela não tiver bem drenada no vaso, ela dá excesso de água. E o excesso de água também mata a planta. Por isso que eu já estou indicando para você regar sua planta em vaso, um dia sim e um dia não. E temos que observar a planta de sol. A pitangueira é uma planta de sol, o citra é uma planta de sol, então ela pode ficar no sol e pode receber água um dia sim e um dia não. E no mais, os cuidados geral aí, os cuidados diários da nossa planta é observar a folhagem. Se as folhas têm algum bichinho, né? Se tem alguma praga pegando ela. Se tem alguma praga pegando ela, vamos tirar. Estamos fazendo cuidado diário. E água, um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. E aí vai, beleza? Pronto. Depois de ter feito tudo isso, você já conseguiu sua primeira muda com sucesso. Depois de todo esse processo, você está a poucos passos de começar a produzir fruto. Frutos orgânicos. Agora, você vai aprender a produzir sua própria muda. Veja o que o meu aluno Donizete fez. Olha que alegria, que emoção. Aqui, pessoal, isso aqui é uma muda de abacate por enxertia. Aprendi a fazer essas mudas de abacate por enxertia com nosso amigo Edson Silva, do canal Vida Verde. E aqui para ver o resultado, plantei essa muda, fiz a enxertia, depois de uns 4, 5 meses, eu estava no ponto de plantar, plantei ela em outubro de 2019. Agora veja só o resultado, está florindo. Com menos de 2 anos, está florindo. E isso foi aprendido do seu amigo, Edson Silva. Olha para vocês verem que beleza. Com menos de 2 anos, está florindo. Olha para vocês verem. Esse pé de abacate, mínimo, esse pé de abacate. Não tem tamanho de nada. E já vai começar a produção. Mas para isso, eu preparei uma aula exclusiva, que será a nossa aula de número 2. Então fiquem atentos no grupo, para não perder essa aula. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.